Olá a todos e bem-vindos de volta ao Strategic Labs, o canal onde analisamos profundamente as ideias, narrativas e estratégias por trás dos documentos. Hoje vamos mergulhar no material que temos sobre a mesa. Antes de começarmos, por favor, deixe um like, compartilhe o episódio, inscreva-se no canal e lembre-se de conferir a descrição para os links de acesso ao material original. É muito bom estar aqui para mais essa análise. Então, imaginem a seguinte situação. Agentes de elite, enviados secretamente através do oceano. A missão deles é sabotar uma base militar britânica lá na Espanha. Mas, ao mesmo tempo, dentro do próprio país deles, as agências de inteligência que, deveriam orquestrar a defesa nacional, estão literalmente escondendo arquivos vitais umas das outras. É um cenário completamente caótico, né? Totalmente. E hoje, a nossa missão é justamente desconstruir a mecânica dessas operações secretas. A gente vai analisar o livro Covert Operation Series Argentina, do autor Edward H. Whitmore, que foi publicado agora neste ano de 2026. Um material denso, diga-se de passagem. Muito. O objetivo do nosso mergulho aqui é entender como o Estado argentino operou nas sombras ao longo de quase 2 séculos. Revelar mesmo aquelas engrenagens ocultas que a historiografia tradicional costuma deixar de fora, sabe? Sim, e é um privilégio dissecar esse material porque o trabalho do Whitmore muda totalmente o foco. Porque, quer dizer, geralmente, quando a gente analisa a formação de um Estado, a gente olha para a diplomacia pública. Os grandes discursos, né? Exato, grandes discursos ou os movimentos de tropas a céu aberto. Mas o que o livro argumenta é que a inteligência militar e civil não foi só um elemento periférico ou uma resposta de ocasião. Ela foi a espinha dorsal mesmo. Foi o maquinário central de sobrevivência política e de projeção de poder. Isso ataca de frente uma narrativa muito consolidada para quem nos acompanha. Porque é super comum ouvirmos a ideia de que a América Latina, e a Argentina em particular, operava só como um peão no tabuleiro de xadrez global. O famoso mito da vítima passiva. Isso, uma espécie de vítima passiva, jogada de um lado para o outro pelas superpotências durante a Guerra Fria, ou então esmagada por crises financeiras. O livro destrói esse mito completamente, né? Destrói. O Whitmore introduz uma dualidade conceitual bem interessante. Ele diz que a Argentina sempre foi, simultaneamente, um campo de batalha e uma operadora ativa. Ou seja, tinha agência própria. Exatamente. O Estado não estava só reagindo a pressões de Washington ou de Moscou. A inteligência nacional calculava os riscos de forma autônoma e executava campanhas clandestinas muito sofisticadas. Era uma ferramenta para silenciar dissidências internas, claro, mas também para projetar poder muito além das fronteiras, alterando a balança diplomática por conta própria. Perfeito. É exatamente essa a tese. Mas, antes da gente começar a analisar a mecânica dessas operações de fato, a gente precisa fazer um alinhamento fundamental aqui. Com certeza. O material que a gente está dissecando detalha táticas usadas em períodos históricos extremamente voláteis e violentos. Isso inclui ditaduras militares e insurreições armadas de grupos de extrema esquerda. Esse é um ponto de extrema importância. E vale reforçar que a nossa análise aqui possui caráter estritamente técnico e operacional. Nós não estamos, de forma alguma, tomando partido de qualquer ideologia política, nem endossando ou justificando os métodos implacáveis ou as violações de direitos que estão documentadas no livro. Exato, não tem lado aqui. O que nos interessa é entender o como e o porquê institucional. A gente está observando os fatos operacionais relatados pelo Whitmore, para compreender como essa estrutura do Estado funcionava por dentro. Feita essa ressalva essencial, vamos pensar um pouco nessa ideia da Argentina como uma operadora ativa. Lendo o material, eu fiquei com a sensação de estar assistindo a uma peça de teatro onde o público foca só nos atores ali sobre os holofotes, sabe? Sim. Na fachada pública. Mas quem realmente decide o destino da peça, quem vive, quem morre, quem entra no próximo ato, são os diretores e os roteiristas que estão trabalhando na escuridão dos bastidores. É uma ótima analogia. Só que, e aqui eu fiquei bastante perplexa lendo,
esses diretores nos bastidores pareciam se odiar. A máquina de inteligência que o Whitmore descreve é tipo um caos burocrático absoluto. Total. Como é que um Estado consegue projetar poder se os próprios agentes estão em guerra uns contra os outros? Olha, esse é um dos paradoxos mais fascinantes da arquitetura institucional que o livro analisa. Porque o senso comum presume que regimes autoritários ou estados muito focados em segurança nacional possuem um aparato de espionagem super monolítico, né? Centralizado. Sim, a gente imagina uma grande agência onipotente. Mas na Argentina a realidade foi uma balcanização extrema. A inteligência militar era totalmente fraturada. O exército, a marinha, a aeronáutica, cada um possuía serviços independentes e, assim, ferozmente competitivos entre si. Além da Polícia Federal, né? Isso, a Polícia Federal operava com a própria rede de informantes urbanos. E aí, em 1946, para tentar organizar todo esse ecossistema fragmentado, o Estado criou a CID, a Secretaria de Inteligência do Estado, que teoricamente deveria funcionar como um grande guarda-chuva civil, né, para centralizar esse fluxo de informações. Mas, pelo que li, não foi bem isso que aconteceu. Pelo contrário. A CID simplesmente virou mais um ator lutando por recursos e por influência nessa arena caótica. E essa rivalidade toda gerou o que, no jargão de inteligência, a gente chama de fenômeno do stovepiping. O famoso efeito chaminé. Isso, o efeito chaminé. Vamos desempacotar como esse efeito chaminé funcionava na prática. Pelo que eu entendi, as informações que eles coletavam não circulavam horizontalmente entre os departamentos, certo? De jeito nenhum. A CID descobria alguma coisa, mas em vez de, cruzar essa pista com o exército para verificar se era verdade, eles canalizavam essa informação bruta, totalmente não filtrada, direto para o presidente ou para os generais lá no topo. Subia direto, como numa chaminé isolada. E o impacto operacional disso, assim, é desastroso. A inteligência, por definição, depende do cruzamento de dados para validar as fontes. Claro, para não agir em cima de mentira. Exato. Quando você tem 5 agências canalizando informação bruta para o topo, só para mostrar serviço e ganhar prestígio político, você acaba inundando os tomadores de decisão. Com relatórios contraditórios, alarmes falsos, coisas enviesadas. Principalmente naquele período super instável antes do golpe de 1976. Essa ocultação de dados era crônica. Eles retinham a informação e usavam como moeda de troca. Mas, olha, isso levanta uma contradição lógica gritante na minha cabeça. Se o mandato de todas essas agências, no fim do dia, era segurança do Estado, como é que os diretores não percebiam que esconder inteligência uns dos outros estava sabotando o próprio país? É difícil de acreditar, né? É como ter 5 chefes na mesma cozinha que se recusam a compartilhar os ingredientes para fazer o mesmo prato. No fim, a comida não sai, ou pior, a cozinha incendeia na cara de todo mundo. Essa contradição só existe se a gente assumir que o objetivo primário deles era a segurança nacional ao longo prazo. Mas o Whitmore demonstra que, na prática, a psicologia institucional operava sobre a lógica da autopreservação a curtíssimo prazo. Ah, entendi. Modo de sobrevivência. Exatamente. Num ambiente de instabilidade crônica, onde os governos desmoronavam do dia para a noite, possuir um segredo exclusivo tipo um dossiê, um informante valioso, uma interceptação, era uma pólice de seguro político. Então, compartilhar os ingredientes significava fortalecer o chefe rival? E esse rival poderia usar o prato final para conseguir a sua demissão ou a sua prisão no dia seguinte. Então, a eficiência do Estado era constantemente sacrificada no altar da sobrevivência institucional. Caramba! E mesmo com toda essa disfunção interna, o Estado argentino ainda conseguiu executar operações de um nível técnico absurdo, projetando poder de formas super criativas. Verdade? Eu proponho que a gente saia um pouco dessa burocracia das sombras lá em Buenos Aires e olhe um pouco para o campo. Porque o livro mostra que essa tradição não começou na Guerra Fria. Para entender a expertise deles em espionagem, o livro volta lá para o século XIX, focando na travessia dos Andes pelo general José de San Martín. É um salto conceitual importante que o autor dá, porque fundamenta a inteligência militar como parte do DNA do Estado, sabe? Desde a fundação.
A historiografia tradicional foca muito na logística brutal de mover um exército através de montanhas congeladas lá em 1817, mas o livro disseca a campanha sob a lente operacional e revela que a travessia foi essencialmente uma obra-prima de guerra psicológica e controle de percepção. Porque o San Martín operava em imensa desvantagem numérica, né? Muita desvantagem. Para vencer os espanhóis do outro lado, no Chile, ele não podia só marchar, ele precisava cegar a inteligência inimiga primeiro. E ele fez isso através de táticas bem clássicas de Humint, né? A inteligência humana. Ele não enviou só batedores, ele engajou ativamente as comunidades locais. Isso, usando guias indígenas. Exato, para mapear as passagens de Uspallata e Los Patos, que eram rotas tão inóspitas que os espanhóis sequer consideravam como rotas militares. Mas o que eu achei brilhante na análise foi como ele destrinchou o mecanismo da desinformação. O San Martín não só escondeu as rotas, ele proativamente alimentou o inimigo com dados forjados. Como ele fez isso na prática? O uso do engano estratégico, a deception, foi muito refinado. Ele usou agentes duplos e mensageiros que foram, entre aspas, intencionalmente capturados pelos espanhóis carregando cartas forjadas. Nossa, genial! Ele também espalhava boatos calculados nos vilarejos de fronteira. Boatos sobre doenças no acampamento, falsos movimentos de artilharia, já sabendo que os informantes realistas iam levar esses dados para Santiago. Tudo para confundir. O objetivo tático não era só esconder o ataque principal, mas obrigar o comando espanhol a diluir as defesas deles. E deu certo, eles dividiram e enviaram tropas para proteger passagens super distantes que os argentinos nunca tiveram a intenção de cruzar. Quer dizer, quando San Martín finalmente desceu as montanhas, ele já tinha ditado o local e as condições da batalha. A vitória física foi só o resultado de uma vitória prévia no campo da inteligência. Exatamente. Projetar uma falsa realidade para o exterior e forçar o inimigo a reagir a fantasmas. E essa mesma filosofia foi reaplicada muitos anos depois, já num cenário de guerra moderna e super tecnológica. Sim, nas Malvinas. Exato. Quando o livro analisa o conflito das Malvinas, ou Falklands, em 1982, a gente vê o aparato de inteligência argentino lidando com uma assimetria brutal de recursos. De fato. A Guerra de 82 apresenta um laboratório fascinante para o estudo dessas táticas assimétricas, porque a força-tarefa britânica tinha uma superioridade acachapante no que chamamos de SIGINT. A inteligência de sinais, né? Isso. Além de ter capacidades muito avançadas de vigilância por satélite e monitoramento eletrônico. Diante disso tudo, como é que as forças argentinas iam esconder os movimentos no arquipélago? A resposta institucional deles foi retornar aos fundamentos físicos do engano. Já que não dava para bloquear os satélites britânicos, eles decidiram alimentar esses sensores com mentiras. O nível de criatividade técnica que Whitmore relata é impressionante. Eles montaram estruturas físicas para simular comboios inteiros. Falsificaram intensamente o tráfego de rádio também. Sim, para dar a entender que frotas e regimentos inteiros estavam se movendo em direções opostas. A mecânica envolvia criar o que a gente chama de inteligência visual e eletrônica forjada. Eles instalavam refletores de radar e geradores térmicos em áreas vazias da ilha só para enganar os sensores infravermelhos dos aviões britânicos. Obrigando o inimigo a desperdiçar tempo, combustível, munição, tudo atacando alvos que não existiam. É a doutrina de controle de percepção do San Martín, mas executada contra sensores eletrônicos de ponta. Uma evolução direta da mesma tese. Mas espera aí. Tem um detalhe que não se encaixa nessa história toda. A gente acabou de estabelecer que o aparato de inteligência argentina era um caos burocrático, com facções brigando e stovepiping o tempo todo. Uhum. Como é que essa mesma máquina caótica consegue coordenar algo tão milimetricamente planejado quanto o engano eletrônico das Malvinas e ainda por cima planejar operações transoceânicas, tipo a Operação Algeciras? Excelente provocação. A resposta está na compartimentalização extrema e na criação de forças-tarefas super isoladas. Ah, então eles furavam a própria burocracia. Exato.
Quando o Estado argentino necessitava de uma projeção externa de altíssimo risco, eles não confiavam na máquina burocrática geral. Pequenos grupos de operativos de elite, muitas vezes sob a tutela direta da cúpula naval ou de setores muito específicos da CID, eram isolados de todo o resto do aparelho do Estado. Eles operavam num vácuo, então. Num vácuo. Com orçamentos paralelos, cadeias de comando diretas e imunes às rixas do dia a dia. A Operação Algeciras é o exemplo definitivo disso. E a gente precisa falar de Algeciras, porque a audácia logística dessa missão, bem durante o conflito de 82, parece roteiro de um thriller de espionagem, mas com implicações geopolíticas muito reais. O plano era infiltrar agentes na Espanha para plantar minas magnéticas em navios de guerra britânicos que estavam atracados na base de Gibraltar. Para entender a mecânica dessa missão, a gente tem que olhar para o risco calculado. A Argentina decidiu levar a guerra silenciosa para o território europeu. A ideia era cortar a logística inimiga num ponto de estrangulamento naval. Eles usaram passaportes falsos de altíssima qualidade. Transportaram explosivos militares por rotas comerciais na Europa, né? Sim, e organizaram uma célula adormecida no sul da Espanha. E a missão só não foi para frente porque a polícia espanhola interveio de uma forma quase acidental, percebendo movimentações financeiras suspeitas desses agentes. Mas o ponto do livro não é o fracasso tático, e sim o que essa operação sinaliza sobre a capacidade do Estado. Ousadia estratégica. A disposição de cruzar oceanos e arriscar um incidente diplomático internacional com a Espanha, que estava ali prestes a entrar na OTAN, demonstra que esse núcleo duro operava com uma precisão impressionante. Sem dúvida. Mas olha, se o controle da percepção funciona bem contra um exército regular externo, ele esbarra no seu limite absoluto quando o inimigo é invisível e está dentro de casa. Isso nos leva à mudança temática que o livro faz ao analisar as insurgências urbanas da década de 1970. Sim, a gente deixa as montanhas e os oceanos e entra direto nas ruas de Buenos Aires, lidando com grupos guerrilheiros altamente organizados como os Montoneiros e o PRTRP, que é o Partido Revolucionário dos Trabalhadores, Exército Revolucionário do Povo. A dinâmica da espionagem muda completamente aqui, né? Como é que o Estado combate uma organização que é estruturada em células secretas, onde até os membros de um grupo não conhecem a identidade dos líderes do grupo vizinho? Essa estrutura em células exige a forma mais perigosa e corrosiva de coleta de informações, que é a infiltração profunda. Satélites e vigilância externa não servem de nada se você não sabe onde a próxima célula vai atacar. Certo. A inteligência argentina focou intensamente no recrutamento de informantes e em quebrar essa compartimentalização inimiga. E o livro detalha o custo humano terrível desse método através do caso de Jesus Ranier, que era conhecido pelo codinome Osso. A trajetória do Ranier disseca mesmo a mecânica psicológica de um agente duplo. Ele era membro do IRP, mas atuava passando informações supersensíveis para o exército argentino. Lendo os relatórios operacionais reproduzidos pelo Whitmore, a gente percebe que o trabalho dele não tinha nada de cinematográfico. Era trabalho de formiga. Exato. Consistia em memorizar placas de carros, rotas de entrega de panfletos, mapear o sistema de recrutamento e repassar tudo isso através de dead drops, que são aqueles pontos de troca ocultos onde o espião deixa o material escondido para o contrato recolher sem nunca se encontrarem fisicamente. A pressão sobre ele devia ser imensurável. A mecânica mental de um infiltrado exige compartimentar a própria identidade. Qualquer hesitação ali numa reunião clandestina, qualquer erro na rotina de cobertura dele, resultaria em morte imediata. E o Ranier entregou dados vitais, desarticulando várias células. Mas e aqui a análise é bem crua. O Estado enxergou o Ranier só como uma ferramenta descartável, né? Sim, totalmente descartável. À medida que o exército começou a agir cada vez mais rápido com base nas dicas dele, o ERP percebeu o padrão. Eles descobriram um vazamento, expuseram o Ranier e o executaram brutalmente. É a comprovação de que o fator humano na inteligência carrega um custo letal.
Mas foi exatamente esse fluxo contínuo de informantes infiltrados que permitiu virar o jogo num dos eventos mais decisivos documentados, que foi a Batalha de Monte Xingolo no final de 1975. Uhum. O RP tentou executar uma operação massiva, um ataque frontal a um batalhão de arsenais inteiro. E Monte Xingolo ilustra o impacto tático decisivo da inteligência preditiva, porque graças ao trabalho silencioso de operativos como Ranier e outros infiltrados, que conseguiram cruzar a barreira do sigilo, os militares argentinos souberam antecipadamente a data, o escopo e as vias de aproximação do ataque. E como é que isso se traduziu no combate? O exército não ficou só esperando. Eles fortificaram as defesas secretamente, pré-posicionaram metralhadoras nos pontos de estrangulamento e organizaram um contra-ataque rápido com blindados. Quer dizer, a inteligência converteu o que deveria ser um ataque surpresa, paralisante, numa armadilha fatal. O ERP caminhou para dentro de uma zona de extermínio pré-planejada, sofrendo perdas operacionais das quais eles nunca se recuperariam totalmente. A informação moldou a realidade tática no terreno. E assim a gente vê a evolução desse aparato estatal. Eles dominavam o engano externo, desenvolveram capacidades complexas de infiltração interna, mas, sabe, o cenário global nunca permanece estático. A análise entra nos anos 1990 e a Argentina se depara com um novo tipo de assimetria. As regras do jogo mudam dramaticamente. Mudam porque a ameaça deixa de ser interna ou regional e passa a ser o terrorismo global financiado por atores estatais lá no Oriente Médio. Essa virada de chave no livro é super contundente. A gente está falando dos atentados massivos à Embaixada de Israel, em 1992, e à Associação Comunitária Judaica, a AMIA, em 1994. Repentinamente, aquela inteligência fraturada precisa mapear conexões cruzando a tríplice fronteira até o Irã e o Hezbollah. As ferramentas tradicionais já não bastavam. Não adiantava só mandar um espião físico ou interceptar sinais de rádio táticos. O choque dos anos 90 expôs a inadequação de uma estrutura de inteligência que ainda estava configurada para a Guerra Fria, mas que agora tinha que lidar com redes terroristas transnacionais que eram muito fluidas. E isso nos leva à investigação conduzida anos depois pelo promotor Alberto Nisman. Sim, o caso Nisman. O Whitmore analisa o caso Nisman não só como um processo criminal, mas como um exemplo definitivo de que a guerra de inteligência contemporânea migrou das ruas para os tribunais e para a opinião pública. A investigação dele sobre o encobrimento do atentado da AMIA virou um verdadeiro campo de batalha, como você disse. Lendo os detalhes, a gente percebe que as provas físicas e testemunhais se tornaram armas. A burocracia estatal, em vez de colaborar, injetava desinformação deliberada nos processos, né? Constantemente. Enquanto agências de inteligência estrangeiras filtravam dados selecionados de acordo com os seus próprios interesses geopolíticos no Oriente Médio, a busca pela verdade se tornou um labirinto envenenado por falsas narrativas. é a mecânica dessa disputa judicial mostrando a inteligência operando na sua forma mais cínica. As próprias agências atuaram ativamente para contaminar a cadeia de evidências judiciais. Isso reflete o acúmulo daquela cultura do stovepiping que a gente debateu antes, lembra? Sim, usar a informação como mecanismo de barganha política, não para solucionar a crise. A investigação colapsa sobre o peso desse jogo de espelhos. Exato. Mas ainda assim, no meio dessa complexidade toda pós-Guerra Fria, o aparato argentino provou que continuava capaz de longos alcances cirúrgicos. O último grande caso operacional que o livro detalha é a captura de Henrique Gorriarán Merlo. O líder histórico do RP que escapou da repressão lá dos anos 70 e ficou foragido por décadas. Em 1995, a inteligência finalmente o rastreou e coordenou a prisão dele. Não na Argentina, mas no México. Como é que uma agência cheia de problemas internos consegue rastrear um foragido tão experiente no exterior? Esse caso demonstra a maturidade na integração de disciplinas de espionagem. A captura não foi fruto do acaso. Exigiu vigilância eletrônica sofisticada, cooperação silenciosa com informantes transnacionais e, o mais importante, diplomacia paralela. Diplomacia e espionagem andando juntas. Isso.
As autoridades argentinas orquestraram um monitoramento no México e apresentaram um dossiê tão incontestável para as autoridades mexicanas que eles puderam executar a detenção em solo estrangeiro de maneira rápida e limpa, sem causar um escândalo diplomático. Foi a prova de que o Estado podia usar o peso da sua inteligência não apenas para guerra militar, como em Algeciras, mas para a aplicação precisa da lei. Perfeito. Se a gente organizar todas essas peças que debatemos, a tese central do livro revela um panorama irrefutável. Não dá mais para ler a história de nações apenas através de decretos presidenciais ou movimentos macroeconômicos. A inteligência clandestina não é uma nota de rodapé. De forma alguma. Ela moldou ativamente as fronteiras, destruiu movimentos a partir de dentro, enganou potências nucleares e atuou de forma autônoma para garantir a sobrevivência de estruturas que o público ignorava. Essa síntese é muito precisa. O verdadeiro poder estatal muitas vezes reside nessas capacidades operacionais ocultas que permanecem ativas independentemente de quem ocupe o palácio presidencial. A máquina de inteligência que analisamos com todos os seus vícios burocráticos e virtudes táticas excepcionais operou como uma força de modulação constante. E compreender essas táticas é essencial para decodificar como a soberania é realmente forjada. E olha, toda essa análise da mecânica das sombras me deixa com uma reflexão inevitável para quem nos acompanha. Se a gente constata que os momentos mais decisivos da história só se tornam compreensíveis décadas depois, quando os arquivos secretos são finalmente abertos e vemos as engrenagens, o quanto da realidade política que consumimos hoje? Sabe, as manchetes, as reviravoltas diplomáticas desta manhã. O quanto disso não está sendo ativamente manipulado e roteirizado por agências cujos arquivos nós só teremos a permissão de abrir daqui a 50 anos. Fica a provocação. Uma excelente reflexão para fechar. Chegamos ao fim desta análise. Se este episódio agregou valor ao seu dia, por favor, deixe um like, compartilhe e inscreva-se no Strategic Labs para que possamos continuar desconstruindo narrativas. Lembre-se de conferir a descrição do vídeo. Nos vemos na próxima.